Vamos às informações políticas desta segunda-feira, começando a semana. Arimatea Souza, tivemos hoje reunião da CPI dos combustíveis na Câmara de Campina Grande. Teve decisão, alguma decisão tomada? Boa noite. Boa noite, Cheta. Boa noite, Mônica. Boa noite, telespectador. Essa reunião deliberou pelo convite, para algumas pessoas envolvidas nessa questão colaborarem e comparecerem à CPI dos combustíveis. É o caso, por exemplo, do PROCON Municipal de Campina Grande, do Rivaldo Rodrigues. Aliás, no caso do PROCON, há uma solicitação da CPI, também aprovada hoje, para que um servidor do órgão que tenha familiaridade com essas questões de planilhas seja colocado à disposição da CPI dos vereadores que a integram. O MP-PROCON, também, que é uma estrutura ligada aos direitos dos consumidores no âmbito do Ministério Público, também será convidada essa estrutura para colaborar com a CPI. E o que os membros da CPI deliberaram preliminarmente que a etapa de escutar e de inquirir donos de postos e também dirigentes de distribuidoras será uma etapa já mais avançada. Por enquanto, a intenção é se debruçar sobre as planilhas de custos dos revendedores de Campina Grande e também sobre as notas fiscais para fazer um comparativo, fazer uma compilação numa amostragem aí de algumas semanas ou até mesmo meses, para se ter uma ideia dessa oscilação no preço do combustível, se as alterações, os ajustes feitos pela Petrobras têm correspondido nas planilhas, nas notas fiscais de aquisição por parte desses postos de abastecimento. A próxima reunião será na segunda-feira que vem. Ari, a oposição de Campina Grande definiu aí algum critério para balizar a escolha do candidato a prefeito do ano que vem? Mônica, está se buscando um caminho alternativo. Em pleitos anteriores, em processos eleitorais anteriores, esse discurso da unidade da oposição avançava no período da pré-campanha, mas no afunilamento do processo havia a dispersão. Por exemplo, a oposição em Campina Grande, na eleição de 2016, quando o prefeito Romero Rodrigues disputou a reeleição e venceu, a oposição, na reta final, aí, próximo às convenções, deliberou ter duas candidaturas nessa seara de oposição, justamente as candidaturas do hoje senador veneziano e do hoje deputado Adriano Galdino, uma pelo MDB e uma pelo PSB à época. Agora está se pensando em avançar nesse processo a partir de agora, já com os critérios determinados, ou seja, quem defende e verbaliza o discurso da unidade das oposições em Campina Grande para 2020, a partir de agora, deve dar essa largada já harmonizando, já aceitando os critérios para essa escolha. E quais critérios seriam esses? É o que está sendo aprimorado nesse momento. Seria o critério do projeto administrativo para a cidade, colocar à mesa dos demais postulantes um projeto administrativo e, principalmente, pesquisa de intenção de votos no período imediatamente anterior às convenções que devem acontecer no mês de julho do próximo ano. Resta saber como é que os partidos vão trabalhar a questão das coligações na eleição majoritária, porque, como sabemos, a partir do ano que vem não teremos coligações proporcionais, ou seja, para disputa de cadeiras na Câmara Municipal de Campina Grande. Aliás, eu acho que a única experiência que vai ter de não existência de coligações vai ser só a eleição municipal. Na balada que vai, em 2021, o Congresso Nacional vai recriar as coligações. É aguardar para conferir. E hoje, de forma surpreendente, a mesa diretora da Assembleia, na divulgação administrativa, informou que foram renovadas os licenciamentos, as locações, melhor dizendo, de veículos daquela Casa Legislativa, com uma economia em relação ao contrato da gestão anterior, da gestão Gervásio Maia, uma economia anual de R$590 mil. Nossa, quase 600 mil. Quase 600 mil reais para carro. De locação de carros, a menos em relação ao contrato
do ano passado. Mas o grande assunto do dia no país hoje, talvez seja até o assunto do ano, nas retrospectivas que veremos mais adiante, no período oportuno, é a divulgação do vazamento de conversas entre o então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, e o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal de Curitiba, o Deltan Dallagnol. Essas conversas vieram à tona e o que é que, na essência, elas traduzem? A interação, a troca de informações e até de sugestões entre o juiz, que em tese é magistrado e deveria estar imparcial nesse processo, e o Ministério Público Federal, que mesmo sendo um órgão público, nesse caso, na Operação Lava Jato, é uma parte do processo, assim como a defesa dos envolvidos consubstanciam, encarnam a parte contrária. E isso veio à tona na edição de hoje, na edição eletrônica do Jornal Folha de São Paulo, na edição impressa de hoje, e vários desdobramentos já se sucedem ao longo do dia. A gente vai ter mais detalhes disso logo mais no Jornal da Cultura, mas rapidamente, primeiro é que veio à tona apenas uma parte da conversa. Outros trechos deverão ser revelados, é o que já se informa. Segundo, é que numa dessas conversas que ainda estão por ser reveladas, haveria a informação, colocando no tempo verbal correto, de que o juiz Sérgio Moro, então o juiz Sérgio Moro, revelou ao procurador a sondagem para ser ministro da Justiça antes da eleição presidencial do ano passado, o que, se confirmado, tem uma gravidade adicional. No Congresso Nacional já começam a ser recolhidas assinaturas para a instalação de uma CPI para apurar esse relacionamento entre Ministério Público e o Judiciário, encarnado na figura de Sérgio Moro. E a OAB, através do seu Conselho Federal, Ordem dos Advogados do Brasil, está solicitando o afastamento de ambos de suas funções atuais, Deltan como procurador da República e Sérgio Moro como ministro da Justiça do atual governo. Na primeira declaração pública que deu sobre esse assunto, foi em Manaus, o ex-juiz, atual ministro Sérgio Moro, disse que o que teve foram conversas habituais que todo juiz teria, lá vai o verbo novamente no condicional, teria com partes envolvidas no processo e com promotores ou procuradores de justiça igualmente envolvidos em processos. Por enquanto, a desculpa é de calça curta. Acho que isso vai ter muito desdobramento, muita coisa vai acontecer a partir disso, né? Agora, é um erro gravíssimo, que se for confirmado, deve ser apurado. Agora, um erro não justifica o outro. A Operação Lava Jato é algo gravíssimo e que está aí e que não tem nenhum santo nessa história, né? Bem claro. O capítulo adicional disso vai ser o capítulo da nulidade processual. Todos os envolvidos deverão tentar se habilitarem para solicitar a sua nulidade processual, nesse caso, como um erro formal, como se diz na Justiça. E aí vai desdobrar uma discussão, que não cabe avançar aqui, sobre se essas conversas tiveram ou não impacto na sentença final, ou seja, na formação de provas que embasaram a sentença condenatória. Acho que não vai ter dúvida, né, em relação a isso, porque é tão claro, se caminhar por aí, realmente é o mesmo interesse de punir diretamente o ex-presidente Lula. Agora, num período em que pode ter um desdobramento para o interesse eleitoral, interesse de campanha, né, de tirar o presidente de circulação nessa eleição. E os outros réus da Lava Jato vão entrar nessa história a reboque, né? O que me parece que, assim, a questão nem sou especialista, a gente tem que esperar muita coisa, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que diz, né? Que pode se beneficiar um monte de bandido de colarinho branco aí, que realmente
a reboque dessa história, né? Que tem muito bandido aí na cadeia, porque são bandidos mesmo. Agora, a questão do ex-presidente Lula, nos últimos tempos, tem ficado bem clara essa história de que há um direcionamento. E aí, parece que essa conversa aí é que a coisa complica mesmo. Antônio, até boa noite, né? Boa noite.